Olá, olá, boa noite a todos e bem-vindos a mais um BMC Talks. Hoje à noite o nosso papo será sobre fundos de pensão, como esses gigantes do mercado estão fazendo o mercado financeiro, se tornaram verdadeiros market makers, como se fala em inglês. Qual que é a importância deles para, por exemplo, a liquidez ou a alocação com suas decisões de investimentos de bilhões de reais sob gestão? E também qual que é a importância dos fundos de pensão de empresas estatais, qual que é a influência do poder público em cima desses fundos e também as mais recentes polêmicas envolvendo um dos mais importantes fundos de pensão do Brasil, a Previ, que é o fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil. E para falar sobre tudo isso e muito mais, temos um convidado especial hoje aqui no BMC Talks, o Sérgio Rosa, ex-presidente da Previ entre 2003 e 2010. Sérgio, muito boa noite e muito obrigado por estar conosco hoje aqui no BMC Talks. Boa noite, Carlos. É um prazer estar aqui com vocês e procurar esclarecer o máximo possível as questões que você e o seu público nos trouxeram. Prazer todo nosso tê-lo aqui conosco. Sérgio, você já famoso, é uma personagem conhecida no mercado, mas para o nosso público, especialmente os mais jovens, né? Quem que é Sérgio Rosa no mercado em um minuto? Bom, hoje eu sou aposentado do Banco do Brasil, eu fui presidente da Previ entre 2003 e 2010, depois fui presidente da Brasilprev também até 2013, e tive ali uma participação importante na administração da Previ, obviamente. No mesmo período fui presidente do Conselho da Vale do Rio Doce, também entre o ano de 2003 e 2010, e acompanhei, obviamente, diversas empresas das quais a Previ era acionista. Acompanhamos a fusão da Sadia com a Perdigão, acompanhamos a criação de empresas como a Invepar, enfim, obviamente sempre representando a Previ, tive uma participação importante em eventos do mercado financeiro, tanto de renda variável quanto de renda fixa nesse período. Perfeito. E, Sérgio, a pergunta também para que o nosso público entenda melhor o que é a Previ e o que a Previ faz, né, esse fundo de pensão. Como que a Previ tutela, como que a Previ representa, garante os interesses dos funcionários do Banco do Brasil como fundo de pensão? Qual que é a atuação da Previ nesse setor? Bom, a Previ é o maior fundo de pensão da América Latina, é um fundo centenário, foi criado em 1904, obviamente foi se transformando suas funções, suas características, a base legal com que ela atua ao longo do tempo, mas se consolidou como a maior entidade fechada de previdência complementar da América Latina, administrando cerca de 250 bilhões de reais nesse período. Chegou a ser, obviamente isso depende da paridade com o dólar, um dos 10 maiores fundos de pensão do mundo todo. Existe uma legislação própria dos fundos de pensão, essa legislação foi atualizada a partir das emendas complementares 108 e 109, que depois foram transformadas em lei, atualizou o status dessas entidades, elas são consideradas entidades fechadas de previdência complementar e de natureza privada, essa é a natureza, com uma regulação especial e um órgão de controle e fiscalização especial, que era a antiga Secretaria de Previdência Complementar e hoje é a autarquia Previc, que foi criada também com mais autonomia, com o financiamento das próprias entidades para o seu funcionamento. Então, é um setor muito bem regulado, extremamente importante para os trabalhadores que estão vinculados a esse setor. São relações contratuais de muitíssimo longo prazo, ou seja, desde que uma pessoa ingressa numa empresa que tem um fundo de pensão, ela começa a contribuir por 30, 40 anos e depois vai receber um benefício de aposentadoria complementar por mais 20, 30 anos, portanto, é uma relação de longuíssimo prazo, exige procedimentos específicos de cálculos atuariais, de estratégias de investimento, de diversificação, de casamento entre os ativos e os passivos, e isso tudo compõe um pouco a especificidade desse universo chamado fundos de pensão. Não somos um banco, embora muitas vezes atuemos como um banco de investimento. Não somos uma caixa de poupança, embora, obviamente, administremos a poupança das pessoas.
E não somos uma previdência pública porque o nosso regime, tanto de contribuições quanto de acumulação de recursos, é diferente da previdência pública e, portanto, atuamos como um elemento complementar, por isso chamamos entidades fechadas de previdência complementar para os trabalhadores que têm a felicidade de poder contar com um sistema desse na empresa na qual trabalham. Então, existe também uma distinção importante, existem entidades abertas de previdência complementar, administradas por bancos ou seguradoras. Essas entidades, a pessoa individualmente adquire um plano de previdência dessas entidades, faz o esforço contributivo isoladamente, sem uma empresa patrocinadora, e lida como cliente desta entidade aberta de previdência complementar. No nosso caso, das previdências fechadas, nós somos vinculados a uma empresa, então existe a Previ, que é a Caixa de Previdência dos funcionários do Banco do Brasil, a FUNCEF da Caixa Econômica Federal, a Valia da Vale do Rio Doce e tantas outras, né? E, portanto, há uma dupla vinculação desse fundo de pensão. Há a empresa patrocinadora, que faz contribuições, ajuda a gerir e a fiscalizar, e dos participantes que aderem aos planos, tornam-se associados desse fundo e também, em muitos casos, ajudam a gerir, a fiscalizar e, obviamente, são os beneficiários finais desse processo de acumulação de recursos e de cálculo e pagamento de benefício. Então, é um setor muito específico, com uma regulação muito específica, com muito foco no longo prazo. Essa é uma diferença importante de outros instrumentos do mercado financeiro. Nosso foco é o longo prazo e temos que responder, obviamente, às necessidades, às exigências legais, atuariais e ao próprio planejamento interno de cada entidade, que é feito com o objetivo de alcançar esses objetivos, como eu já descrevi aqui. Pois é, Sérgio, é exatamente esse ponto que eu ia te perguntar. Do ponto de vista da Previ, como é que funciona a tomada de decisão da Previ em termos de investimentos? Como é que a Previ gerencia o dinheiro dos funcionários, né, do Banco do Brasil, que vai garantir depois a aposentadoria dos mesmos? E qual que é a autonomia que os gestores de uma gigante como a Previ, mesmo sendo de uma gigante estatal, têm para decidir onde alocar os seus recursos? Então, o processo de investimento é um processo também longo, importante que seja longo. Longo por quê? Porque ele tem que estar baseado num planejamento, diferentemente de outros possíveis instrumentos do mercado financeiro, que você pode tomar decisões rápidas, fundos que podem ser encerrados a qualquer momento, que podem mudar o seu portfólio com certa velocidade. Um fundo de pensão, como eu disse, ele tem um contrato de muito longo prazo entre a patrocinadora, os participantes e o próprio fundo. Ou seja, a gente começa a captar a poupança de uma pessoa muito cedo, aplicar esta poupança e nós vamos gerenciar essa poupança durante 30, 40 anos e depois temos que, com esta poupança, pagar benefícios durante muitos anos ainda também. Então, nós temos que ter um planejamento para isso. Qual é a melhor maneira e qual é a melhor estratégia de acumular esses recursos? Qual é a melhor estratégia para depois poder ter liquidez para poder pagar os benefícios? E sempre vai haver grupos dentro do fundo de pensão que acabaram de ingressar, outros que estão no meio da vida, outros que estão prestes a se aposentar e outros que já estão praticamente deixando de receber benefício e passando, quando é o regulamento do plano, esse benefício para uma pensionista, para alguém que vai continuar recebendo esse benefício. Esse planejamento começa, portanto, na parte atuarial. Um atuário, ou seja, uma equipe de atuários, faz os cálculos necessários. Qual é o salário das pessoas que estão contribuindo, por quanto tempo essas pessoas devem contribuir, qual é o percentual de contribuição do participante e da empresa, qual é o montante de contribuições acumuladas ao longo do tempo que são necessárias para pagar os benefícios depois pela expectativa de vida que a atuária indica que essas pessoas vão ter. Então, existe todo um planejamento para fazer para fundear, né, esses recursos na entidade.
No período de acumulação, nós podemos ter um pouco mais de liberdade na aplicação desses recursos, procurando retornos maiores, porque nós temos tempo para administrar esses recursos e buscar esses retornos e tolerar alguma volatilidade. No período de aposentadoria, essa tolerância à volatilidade é um pouco menor, porque nós já temos que começar a usar parte desses recursos para o pagamento dos benefícios. Então, existe uma área de atuária, existe uma área de planejamento que indica as melhores formas de aplicar os recursos. Isso torna-se um chamado plano de investimento. Esse plano de investimento é, inclusive, examinado, no caso da Previ, pelo Conselho Deliberativo da entidade. Ele é preparado tecnicamente numa equipe, ele é discutido na diretoria da entidade e vai ao Conselho Deliberativo. O Conselho Deliberativo aprova esse plano de investimento e ele cria diretrizes para a diretoria de investimento e depois a própria diretoria tomar decisões. Então, indica classes de ativos que devem ser procuradas, indica percentuais que podem ser aplicados por classes de ativos, limites de aplicação, limites de rentabilidade a serem perseguidas. Então, cria-se um complexo sistema de planejamento que depois, em cima disso, que o nosso diretor de investimento, a nossa área de investimento, vai procurar as oportunidades do mercado. Seguindo esse roteiro, a área de investimento vai procurar essas oportunidades, vai trazer as propostas para a diretoria. No caso da Previ, é uma diretoria colegiada, formada por 6 pessoas. 3 dessas pessoas, o diretor-presidente, o diretor de investimento e o diretor de participações, são indicados pela patrocinadora, e 3 pessoas, que é o diretor de seguridade, o diretor de administração e o diretor de planejamento, são eleitos pelos participantes. Então, há uma gestão compartilhada, com 2 fontes de origem dessa indicação, dessa chegada à diretoria da Previ, de um lado a patrocinadora, de outro lado os participantes, e essa diretoria colegiada não tem voto de qualidade. Então, tanto o diretor de investimento quanto o diretor-presidente têm o mesmo voto que os demais diretores. Então, qualquer proposta de investimento precisa da aprovação da diretoria como um todo. É importante dizer que também não é um processo onde o poder da diretoria é absoluto. Qualquer proposta para chegar até a diretoria, ela precisa passar pelo exame de um corpo técnico, ter os pareceres jurídicos adequados, para saber se essa proposta está de acordo com a legislação vigente, se ela se enquadra dentro do planejamento que foi feito anteriormente. Enfim, existe em casos em que se contrata uma consultoria externa para avaliar o valor do ativo no qual se quer investir, quando é um imóvel, quando é uma ação que não está em bolsa de valores. Então, há todo um processo regulamentado dentro da própria entidade, no caso da Previ, que indica uma série de procedimentos para que se possa levar uma proposta à diretoria. A primeira coisa que a diretoria faz, portanto, é examinar se aquela proposta preenche todos aqueles requisitos. Se ela preenche todos os requisitos, então já é um bom indicativo de que aquele ativo, aquela proposta que foi levada à diretoria, tem a qualidade, tem os parâmetros suficientes para uma decisão positiva. Mesmo assim, a diretoria pode e deve, questionar, interrogar, avaliar, julgar e decidir sobre o assunto. Então, é um processo bastante rigoroso, bastante regulamentado, bastante técnico e, portanto, difícil de ser, vamos dizer assim, influenciado externamente, É óbvio que o Banco do Brasil, como empresa patrocinadora, muitas vezes pergunta, questiona, fiscaliza a entidade, através, inclusive, dos diretores indicados, acaba levando opiniões de como é melhor gerir a entidade a Previ, orientar os seus investimentos, mas a diretoria tem total autonomia e o processo precisa ser respeitado para que as propostas possam ser aprovadas e implementadas, Então, esse é o processo de decisão, sempre colegiado, sempre baseado em notas técnicas, sempre baseado em processos internos bem definidos para que essas propostas sejam apresentadas e previamente baseado num planejamento
que indica uma estratégia de alocação de longo prazo. É bom sempre levar em consideração que uma entidade como a Previ não pode fazer alterações no seu portfólio de uma vez só e num montante muito elevado. É uma entidade muito grande, todo mundo que conhece o mercado sabe que em certas classes de ativos você tem uma margem pequena de negociações diárias ou mensais ou até durante o ano. Então, na medida em que a Previ se posiciona em alguma classe de ativo, seja a ação de uma empresa, seja determinados títulos, ela tem um posicionamento pensado estrategicamente e, se precisar mudar, precisa calcular também a maneira de mudar, de vender, de sair daquele ativo, de maneira a não ter prejuízo na venda desse ativo e também não causar impacto no próprio mercado, dependendo de situações muito específicas. Pois é, né? Porque de fato, quando se movimenta uma massa tão grande de recursos, o mercado também pode ser afetado como um todo. É muito interessante essa parte de explicação de como funciona o mecanismo da Previ. Eu já vou entrar na parte mais, vamos dizer assim, de atualidade, mas antes disso, vamos para um rapidíssimo intervalo, 2 minutinhos, e já voltamos com Sérgio Rosa, ex-presidente da Previ, o fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil, para entender melhor como funciona esse grande fundo de previdência. Não sai daí, voltamos já já. E de volta para o nosso BMC Talks, hoje à noite o papo é sobre fundos de pensão, especialmente fundos de pensão de grandes empresas públicas. Estamos falando com o ex-presidente da Previ, o Sérgio Rosa. A Previ é o fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil. E a gente estava falando agora, Sérgio, sobre como funciona, qual que é o mecanismo de decisão dentro da Previ. Então eu te pergunto, na base de tudo aquilo que você falou até agora, Sérgio, essa polêmica que envolveu o atual presidente da Previ e o Tribunal de Contas da União, que levantou um questionamento sobre a gestão do atual presidente, né? Porque, segundo o ministro Walton Alencar Rodrigues, um dos planos da Previ acumulou um prejuízo, estou usando aspas dele, de aproximadamente 14 bilhões de reais. Agora, o presidente da Previ, o Fukunaga, rejeitou estas acusações, rejeitou estas alegações, disse que não tem nenhum prejuízo. O João Luiz Fukunaga soltou uma nota logo em seguida, isso foi há poucos dias agora, no começo de fevereiro. O que está acontecendo na Previ e como que a gente deve interpretar aquilo que está acontecendo hoje, vamos dizer assim, esse debate, se podemos chamá-lo, sobre a gestão do Fukunaga? Bom, primeiro, Carlos, eu queria só ressaltar que é minha opinião pessoal e de muitos especialistas do setor, que o TCU não deveria ou não tem legalmente a competência de fiscalizar um fundo de pensão. Como eu disse, a legislação é muito clara em definir os fundos de pensão como entidades de direito privado e subordinadas à fiscalização e regulamentação de uma entidade específica, que é a Previc. O TCU vem há alguns anos levantando a questão de que teria a competência de fiscalizar entidades vinculadas a empresas estatais, estendendo assim a sua competência de fiscalizar as próprias empresas estatais às entidades fechadas. É uma polêmica, estou expressando a minha opinião e creio que de muitos do setor de previdência complementar. É muito importante que qualquer fiscalização sobre os fundos seja feita de maneira técnica, com conhecimento da dinâmica própria de um fundo de pensão e de maneira regular, porque é muito normal que haja uma volatilidade grande na precificação, no valor lançado contabilmente dos ativos de um fundo de pensão. Eu estava ouvindo aqui o programa anterior de vocês aqui na BMC News, onde estava falando das ações da Vale. As ações da Vale têm um peso importante na carteira do Plano 1 da Previ, sofreram uma variação negativa o ano passado, esse ano estão se recuperando, e isso tem um impacto na contabilidade, mês a mês, ano a ano, da Previ.
A Previ se beneficiou dos investimentos, a Previ é investidora da Vale desde 1997, quando a Vale foi privatizada. A partir de 2000, eu passei a ser, por exemplo, integrante do Conselho de Administração da Vale, onde eu fui até 2010, ou seja, a Previ era uma grande acionista, a maior acionista individual da Vale, e contribuiu muito para a valorização da Vale do Rio Doce nesse período. Houve uma valorização muito expressiva nesses 10 anos em que lá eu estive, e continuou havendo essa valorização, e além disso, a Vale contribuiu com dividendos, a Vale contribuiu com valorização de ações, chegamos a vender parte dessas ações, enfim, uma contribuição importante ao longo. Mas, eventualmente, a Vale contribui com uma desvalorização das ações que estão no estoque da nossa carteira. O ano passado também ocorreu um outro evento importante. Com o aumento da taxa de juros da Selic ao longo do ano, a carteira de renda fixa da Previ, dos seus planos, sofreu desvalorização. Nem todo mundo, muita gente que não é do mercado, fica surpresa quando a gente diz que uma carteira de renda fixa pode sofrer desvalorização. Mas, para quem é do mercado, sabe, se você tem uma carteira de títulos do Tesouro Nacional marcadas a mercado, esses títulos sofrem perdas, sobretudo quando a taxa de juros, a taxa referencial de juros está subindo. Foi o que aconteceu ano passado. Embora não haja perda nenhuma para a Previ, na maior parte da sua carteira de renda fixa, vai carregar esses títulos até o vencimento, ou seja, eles terão exatamente a rentabilidade que foi contratada. Boa parte da carteira da Previ tem uma rentabilidade média superior, rentabilidade real, tirada a inflação, superior a 6%. Mas como ano passado, final do ano, os títulos públicos passaram a pagar mais do que 6%, chegaram a 7%, 7,5%, há uma desvalorização dos títulos marcados a mercado. Isso não significa prejuízo, a Previ não precisou vender os títulos que ela tinha, eles vão continuar tendo a mesma rentabilidade e, portanto, o valor desses títulos vai sendo corrigido ao longo do tempo, nos exercícios futuros. Então, o legislador ou o fiscalizador que quer acompanhar uma entidade fechada de previdência precisa entender minimamente dessas questões, para que ele não seja surpreendido por um resultado mensal e dê uma informação ao público, ao mercado, aos participantes, de que houve um prejuízo quando não houve esse prejuízo. O máximo que se pode falar é em déficit conjuntural, o que acontece, como eu disse, com a comparação episódica dos valores da entidade frente às suas obrigações. Mas, obviamente, não há um prejuízo e, obviamente, haverá recuperação dos valores dos ativos da Previ ao longo do tempo. Ou seja, só para esclarecer para o nosso público, o problema foi que o TCU, tirando a questão da competência jurídica, mas o TCU não soube interpretar o conceito de marcação a mercado e viu num boletim mensal essa queda das ações, a queda do patrimônio, né, as ações que foi desvalorizando, especialmente as ações da Vale, e não conseguiu entender que é algo momentâneo e não definitivo. Essa é o que você está tentando explicar para a gente? Esse é o ponto? Sim, é exatamente esse o ponto. Veja, em relação à Previc, que é o nosso órgão regulador e que faz a fiscalização permanente e constante dos fundos de pensão, o diretor técnico da Previc, normalmente é o diretor de investimento, ele envia periodicamente relatórios para a Previc, informando justamente essas variações, como é que foi a rentabilidade das diversas classes de ativo, como foi a variação das obrigações da Previ em função dos cálculos atuariais que são atualizados periodicamente, e se há alguma diferença significativa ou toda e qualquer variação que aconteça, ele justifica tecnicamente, nesses relatórios à Previ, que o que está acontecendo. Então, o fiscalizador, tecnicamente, competentemente definido para acompanhar a Previ, acompanha periodicamente, ele não é surpreendido por essas situações específicas. Ele pode enxergar em alguma variação, apesar das explicações, algum problema. Nesse sentido, ele pode definir um procedimento especial, uma fiscalização, ou encaminhar questionamentos à Previ para que ela esclareça alguma situação que ele não se sentiu satisfeito com os relatórios periódicos. Mas ele não será surpreendido,
dessa maneira como o TCU se disse surpreendido com essa variação, porque ele acompanha a realidade, acompanha as classes de ativos e acompanha os relatórios e as explicações periódicas que o diretor técnico responsável envia ao órgão regulador. Portanto, há uma diferença muito grande e, confesso, acho problemático a maneira como o TCU comunicou e muitas outras vezes também comunica esse tipo de situação, porque sem fazer um acompanhamento regular, tecnicamente bem fundamentado, acaba criando um susto junto aos participantes, acaba criando um susto junto ao mercado. É sempre uma voz, uma certa autoridade que um tribunal como o TCU tem, que parece levantar um problema que não existia, não existe de fato, mas que acaba causando um susto, acaba causando preocupação nos participantes e obriga a entidade a reforçar os seus procedimentos de comunicação e de informação e esclarecimento aos participantes e ao mercado. Só para a gente também entender melhor, Sérgio, porque assim, tem uma diferença entre essa questão da flutuação esperada e de má gestão no fundo, de má administração no fundo. Mas antes de entrar nesse ponto, só para terminar esse assunto, o TCU, então, na sua opinião, está se comportando de forma irregular, ou seja, indo além das suas competências, mas também está manifestando, está demonstrando que não conhece o mercado. É isso, que não entende do mercado e o que assim, é surpreendente por ministros que deveriam fiscalizar contas públicas, né? Como é possível, na sua opinião, que juristas e economistas que fazem parte também do corpo técnico do TCU não entendam questões tão, no final das contas, básicas para o mercado financeiro? Eu acredito que, vamos dizer, o TCU tem uma competência que todos nós conhecemos e respeitamos muitíssimo, de acompanhar todos os entes públicos, as contas públicas, e acho que é uma função que todos nós entendemos fundamental e super importante, né? Isso não impede que qualquer órgão, TCU ou qualquer outro órgão, cometa equívocos, né? Mas no caso dos fundos de pensão, o fato de que não é um procedimento regular de acompanhamento, eu entendo que não está entre as suas competências regulares de funcionamento, me parece que ele não possui, apesar de ter entendido que tem competência para acompanhar os fundos de pensão, ele não possui ou não criou área técnica ou procedimentos regulares de acompanhamento. E, portanto, fica sujeito a se apoiar em notícias episódicas, sobretudo quando essas notícias indicam algum tipo de perda, como disse, não ocorreram perdas, mas quando essas notícias indicam algum tipo de perda, ele se sente compelido a atuar, ou por viés político, ou porque alguém insta o TCU a fazer isso, mas eu creio, como eu disse, se ele fizesse isso, deveria fazer com cautela, deveria ter encaminhado a Previ questionamentos para poder se esclarecer, e acho que o procedimento de ter feito o anúncio público da auditoria, baseado no que ele mesmo declarou, de maneira equivocada, que ocorreram prejuízos, eu acho que é um procedimento errado. Como eu disse, ele cria preocupações, cria susto e não está condizente com um procedimento técnico, cauteloso e que primeiro procure investigar as razões daquela notícia para depois poder comunicar publicamente o que ele entende que de fato estaria acontecendo dentro da entidade. Então, Sérgio, para a gente entender essa questão da diferenças entre má gestão, flutuação esperada, do ponto de vista desses relatórios que são enviados, já aconteceu alguma vez de casos aparecerem, como identificar eventualmente uma gestão até temerária, aparece claramente, precisa de um conhecimento maior, como entender, não só no caso da Previ, mas em geral, de fundos de pensão como um todo, é facilmente identificável e distinguível uma flutuação esperada de uma má gestão? Carlos, nem sempre. Vamos lá. Uma entidade de 220 bilhões de reais precisa diversificar a sua aplicação de recursos em classes de ativos e, dentro de cada classe de ativos, em ativos diferentes. Né? Aquela ideia de que você coloca todos os ovos numa única cesta é um princípio errado para uma entidade como esse tipo. Nós precisamos diversificar como um dos princípios de proteção ao patrimônio da entidade. Por mais que você faça procedimentos técnicos, avaliações, é muito difícil você exigir
que uma entidade acerte 100% das suas escolhas de investimento. Há flutuações intertemporais, há períodos em que o mercado imobiliário vai muito bem, apresenta oportunidades, e há períodos em que há uma perda significativa e às vezes prolongada no mercado imobiliário. Então, precisa se distinguir o que é uma aquisição, uma compra de um papel, um investimento mal feito, mal informado, que não está dentro dos parâmetros desejados, daquilo que é a ocorrência de flutuações ao longo do tempo, por questões conjunturais, por questões da própria empresa. Vou citar um exemplo muito importante aqui, que é fácil das pessoas entenderem. A Previ poderia ter aplicações na empresa Americanas, por exemplo. Era uma empresa listada na Bolsa, uma empresa bem reputada por muitos analistas que acompanhavam a empresa, e poderia ter, e talvez tivesse até na sua carteira, que replica o índice Ibovespa, talvez tivesse um percentual pequeno aplicado nas Americanas. Muito bem, quando as Americanas deu o problema que deu, você tem praticamente uma perda daqueles investimentos que você fez ali. Neste caso, há uma perda, né? Às vezes significativa do recurso que você aplicou. É um erro da gestão? Pode-se dizer que foi gestão temerária, ou pode ser que foi um imprevisto que aconteceu, né, dentro da gestão de um portfólio muito grande, que você diversificou e escolheu uma das empresas do setor varejista para poder aplicar os seus recursos. A Previ, ao longo do tempo, vem dando déficits e prejuízos, felizmente, muito mais superávites do que déficits. Quando eu cheguei na Previ em 2003, a Previ vinha de 2 anos anteriores de déficits. Logo em seguida, a gente conseguiu, reestruturando alguns investimentos e também contando com a mudança da conjuntura econômica, transformar os déficits em superávites, inclusive, que foram distribuídos como benefícios permanentes, tanto aos participantes quanto à patrocinadora. Que benefícios foram esses? Foi a redução permanente de 40% no valor das contribuições. Nós entendemos que o patrimônio acumulado naquele período era suficientemente sólido para que a gente pudesse reduzir o esforço financeiro dos participantes e da patrocinadora na poupança para suas aposentadorias. Então, o histórico da Previ tem sido muito positivo nesse sentido. Se a gente comparar a rentabilidade da Previ em relação à sua meta açorial, nós temos superado, ao longo do tempo, no longo prazo, a meta atuarial, embora episodicamente aconteçam déficits, ou seja, rentabilidade abaixo daquela necessária para cobrir nossas obrigações. 2008 foi um momento deste, né? Com aquela crise que aconteceu, que alcançou todos os segmentos do mercado financeiro. É óbvio que a Previ não passou imune àquela situação. Teve um déficit importante que ela recuperou nos anos seguintes. Ou seja, não é um prejuízo no sentido, perdemos patrimônio, e vamos, enfim, não ter mais capacidade de pagar benefícios. Não é isso que acontece. Acontecem déficits episódicos que muitas vezes, e na maior parte das vezes tem sido assim, são superados pela evolução da conjuntura ou pela reestruturação de alguns ativos, quando é o caso. Perfeito. Vamos continuar a falar sobre esse assunto, mas antes disso, rapidíssimo intervalo, 2 minutinhos e já voltamos com o ex-presidente da Previ, Sérgio Rosa. Não sai daí, voltamos já já. De volta para o nosso BMC Talks. Hoje à noite o papo é sobre fundos de pensão, especialmente de empresas públicas. Nesse caso, estamos falando com o presidente da Previ, o ex-presidente da Previ, aliás, Sérgio Rosa, ocupou o cargo desde 2003 até 2010. Sérgio, qual é a diferença entre o atual mandato do presidente e a época da sua gestão, em termos de até de escolhas possíveis, né? O mercado mudou muito desde então, o mercado brasileiro é muito mais líquido, tem muitas mais opções de investimento, até para um fundo como a Previ. E o que você marcaria, relembraria, né, salientaria como, vamos dizer assim, principais marcos da sua gestão lá no começo desse século?
Olha, de fato, há mudanças importantes e há coisas que permanecem. Como eu disse, o mandato, tanto meu daquela época quanto atualmente do João Fukunaga, é basicamente o mesmo. Nós temos o chamado dever fiduciário, dever de fidúcia, devemos administrar a Previ como se fosse o nosso próprio patrimônio, temos essa obrigação de demonstrar isso por fatos, atitudes, na prática, e temos que gerenciar toda a equipe técnica, as diversas diretorias, dialogar com o Conselho Deliberativo, responder ao Conselho Fiscal, responder à auditoria interna. É bom ressaltar isso, ainda não tive essa oportunidade aqui, mas há um conjunto de processos internos na Previ que estão permanentemente acompanhando e fiscalizando a gestão da diretoria executiva, o próprio Conselho Deliberativo, o Conselho Fiscal, a auditoria interna, né? Um comitê de auditoria que foi criado, enfim, tudo isso permanece sendo responsabilidade da diretoria e, sobretudo, do presidente, de prestar contas a todos esses órgãos o tempo todo. Na minha época, eu vivi períodos diferentes também de gestão. Quando eu cheguei na Previ, a Previ tinha uma carteira de renda variável muito grande, chegou a representar 65% a 70% do patrimônio total do Plano 1, porque a Previ participou de maneira muito intensiva naquele processo das privatizações, adquiriu parcelas relevantes de empresas privatizadas, como das telefônicas, das empresas de energia elétrica, da própria Vale do Rio Doce, de siderúrgicas, e acumulou um estoque de ações muito significativo. Aliás, fugia completamente ao perfil da grande parte dos fundos de pensão do período. Nós tínhamos não só que administrar e procurar rentabilizar esse estoque de ações, portanto, a gente se envolvia muito com a gestão das empresas. Como eu já disse, eu fui presidente do Conselho da Vale entre o ano de 2003 e 2010 e, portanto, acompanhava o desempenho da empresa, obviamente ajudava a coordenar aquela gestão que fez crescer bastante o patrimônio da Vale do Rio Doce, assim como outros indicados, outros diretores e outros indicados acompanhavam outras empresas relevantes da Previ. Portanto, nós tínhamos e temos até hoje uma diretoria de participações responsável por isso, selecionar conselheiros, acompanhar as pautas das assembleias de acionistas dessas empresas, interagir com as diretorias dessas empresas e procurar entender como acionista relevante, a Previ pode contribuir com o desempenho dessas empresas. Assim como nos momentos em que é preciso desfazer dessas ações, como fazer isso da melhor maneira possível, né? Depois, a gente teve um período em que a taxa de juros no Brasil começou a cair significativamente, inclusive a curva projetada da taxa de juros de longo prazo. Por volta do ano de 2010, por aí, um pouco antes disso, algumas projeções indicavam uma taxa de juros de longo prazo abaixo do nosso índice atuarial, que era de 4,5% na época, né? Portanto, isso obrigava a gente a procurar classes de ativos que procurassem garantir uma rentabilidade maior, e surgiram naquela época os fundos de investimento em participações, fundos que investiam em teses específicas de investimento, alguns deles ajudando a participar em projetos de infraestrutura, outros em projetos imobiliários, outro de recuperação de empresas. Então, nós desenvolvemos naquela época internamente todo um processo de seleção de fundos de investimento em participações, de selecionar os gestores, de aperfeiçoar nosso relacionamento com esses fundos, no acompanhamento. Depois desse período, os FIPs diminuíram a sua importância no mercado financeiro, né? Houve, inclusive, em função de uma ação também que eu julgo bastante polêmica do Ministério Público, uma condenação de muitos fundos de pensão que aplicaram em fundos de investimento em participações. Em função de algumas situações conjunturais, houve a interpretação de que havia ocorrido uma precificação errada no ingresso desses fundos, o que é absolutamente irreal, inverídico. Então, há momentos na conjuntura que você tem que responder, seja às projeções das taxas de juros, seja a conjuntura econômica como um todo, seja a dinâmica de setores que estão apresentando maior oportunidade naquele momento. Então, tudo isso é feito através do planejamento de alocação dos recursos da Previ. Existe um conceito chamado nos fundos, chamado ALM, que é
o casamento entre os ativos e os passivos, ou seja, a alocação levando em conta os ativos e os passivos da entidade. E esse estudo, esse recálculo é feito constantemente e orienta, como eu já disse, as decisões de investimento. Hoje, né, obviamente existe, desde do ano passado para cá, um mercado de renda fixa muito significativo, oferece oportunidade para o investidor muito importante, ou seja, a obrigação atuarial da Previ é de 4,5%, 4,75%, e hoje tem títulos pagando 7%, então, obviamente, que é um momento de aproveitar essas oportunidades. Começam a surgir oportunidades novamente no setor de infraestrutura, algumas empresas em alguns setores começam a aparecer que estão recebendo oportunidades, incentivos e vivem um cenário positivo. A Previ pode decidir aumentar a sua participação ou fortalecer a sua participação em alguns desses setores. Então, eu diria que há sempre uma necessidade constante de estudar, avaliar o cenário e ver as oportunidades existentes. O mandato continua sendo o mesmo, tomar as melhores decisões dentro daquelas disponíveis, e elas são diferentes, elas são variáveis ao longo do tempo, fazer a alocação de acordo com este plano de investimentos que a Previ tem. Uma coisa importante também a destacar, a Previ hoje tem no seu plano 1, o plano mais antigo da Previ, um volume enorme de pessoas já aposentadas. Isso implica no pagamento anual de coisa da ordem de 15, 16 bilhões de benefícios para essas pessoas. Então, a Previ precisa juntar dividendos, rendimentos de títulos de renda fixa, cupons de renda fixa, rendimento de imóveis, aluguéis que ela recebe de imóveis, novas contribuições que ela recebe. Ela precisa juntar tudo isso para ter um plano de liquidez e ter mês a mês os recursos necessários para fazer esse pagamento de benefício. Então, além da alocação estratégica olhando o longo prazo, a Previ precisa fazer a alocação estratégica olhando as suas exigências de liquidez para que não atrase nenhum benefício, e nunca fez isso e nunca deixou de pagar ou de corrigir os seus benefícios anualmente. Os benefícios da Previ são corrigidos pela inflação anualmente e, portanto, essa é uma proteção. Além da garantia da solidez da entidade, a própria manutenção do valor real dos benefícios é uma das garantias que o associado da Previ tem. Perfeito, Sérgio. Eu já vou lhe perguntar também sobre influências externas, né? Como que, eventualmente, a gestão poderia ser influenciada. Mas antes disso, vamos para um rapidíssimo intervalo. Já voltamos com o Sérgio Rosa, ex-presidente da Previ, aqui no BMC Talks. Não saia daí, voltamos já já. E de volta para o nosso BMC Talks. Hoje à noite o papo é sobre a Previ, o fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil. Estamos aqui com o ex-presidente da Previ, o Sérgio Rosa, que foi presidente dessa entidade de 2003 até 2010. Sérgio, você explicou para a gente que a decisão de investimento da Previ tem que ser muito bem fundamentada, tem um comitê de investimentos, não é uma decisão que o presidente toma sozinho, mas o presidente é nomeado pelo governo, né? O governo que ganha as eleições pode nomear o presidente da Previ como o presidente de outros fundos de empresas estatais. Como evitar influência externa na gestão da Previ? Há riscos que isso aconteça? E como evitar que o fundo... existem mecanismos que você pode explicar para a gente para evitar que o fundo faça interesses que não são aqueles estritamente dos seus cotistas, dos seus beneficiários? Carlos, o que acho que evita a influência externa tem sido o aperfeiçoamento da governança da Previ. Naquele período das privatizações, tornou-se público, inclusive, em alguns casos, escândalo da privatização das teles, por exemplo, a influência de que a Previ investisse, tanto que ela chegou a investir em 2 consórcios diferentes que compraram 2 setores diferentes das teles quando foram privatizadas. Então, eu vou dizer para você, já existiu sim situações em que houve influência externa nos investimentos da Previ. Até por a gente ter vindo e ter aumentado a influência dos participantes na gestão dos fundos,
e o participante pode até ter opinião política e votar num ou no outro governo, mas ele quer que o seu fundo seja sólido e aplique em bons lugares, até por influência dos participantes, mas não só, também por mudanças na patrocinadora, a governança da Previ foi se aperfeiçoando ao longo do tempo, criando regulamentos internos, criando esses mecanismos de controle, criando essa gestão colegiada, aumentando a capacidade da gestão internamente, tomar decisões completamente autônomas e sem influências externas. Existem tentativas de influência externa? Existem. Vamos dizer que existem. Empresários brasileiros procuram sempre algumas fontes de poder de tal maneira que eles possam falar privilegiadamente com investidores como fundos de pensão. Eu vou falar da minha época, do meu período. Eu fui procurado muitas vezes por empresários importantes que tinham ideias de investimento e gostariam de ter a participação da Previ nesses projetos de investimento. Projetos legítimos, não estou aqui dizendo que eram ideias indevidas, eram projetos legítimos e que eles gostariam de ter a Previ como parceira. E, quando era o caso, eu recebia esses empresários, ouvia a proposta, e se existia alguma proposta concreta, objetiva, essa proposta era encaminhada para a nossa área de análise dos investimentos. Então, recebemos, por exemplo, uma proposta, uma determinada época, de comprar a participação de um acionista relevante que tinha num banco importante, não vou citar os nomes específicos. E nós entendemos que nosso portfólio em ações de bancos já era o suficiente, que a participação que era oferecida não era uma participação que tinha a liquidez necessária para os nossos objetivos e, portanto, recusamos essa oferta. Tive, na época, o empresário Ike Batista tinha muitos investimentos no Horizonte, como Porto de Açu, ele procurou a Previ trazendo essas sugestões. Ele tinha interesse, inclusive, em eventualmente ter participações em empresas que a Previ já era acionista. Dialogamos com sinceridade, avaliamos com sinceridade e, neste caso específico, recusamos. Então, veja, um empresário muito influente à época, muito importante, com muitos projetos, e que a Previ entendeu que não era o momento de fazer qualquer parceria com esse empresário naquela situação. Então, isso acontece, provavelmente acontece hoje em dia também, não tenho certeza, não estou na gestão da Previ, não posso falar pelo João Fukunaga, mas entendo que existe essa situação no Brasil, empresários procuram acesso a grandes investidores como os fundos de pensão, a Previ especialmente. O fato de dialogar com esses empresários não significa nenhuma concessão aos princípios e às estratégias que a Previ tem, pelo contrário, pode até trazer informações relevantes, pode trazer oportunidades relevantes, então eu acredito que não se deve condenar a priori esse tipo de contato, de comunicação. O importante é que a governança interna esteja preparada para analisar e não sofrer pressões. Vamos supor, no limite, se a patrocinadora, que é um ente público, pressiona os seus indicados dentro da Previ para que façam determinado investimento. Ainda assim, haverá o voto dos eleitos pelos participantes que não estão sujeitos a esse mesmo tipo de pressão política para contrabalançar essas pressões. Então, acredito que hoje a Previ está muito preparada para resistir a esse tipo de coisa, tem um arcabouço interno regulatório de procedimentos, um corpo técnico, responsabilidades cruzadas, fiscalização e auditoria suficientemente robusta para evitar esse tipo de pressão. Como eu disse, nenhuma entidade é imune a cometer erros. Podem existir erros de avaliação, pode existir erros de contratação e pode existir, portanto, investimentos que não chegam a rentabilizar aquilo que era desejado, aquilo que era... Mas eu acredito que isso se deve muito mais a equívocos, às vezes inevitáveis, ou mudanças conjunturais difíceis de prever, do que a influências externas que, de fato, afetem e levem a Previ a fazer investimentos que não estão dentro dos seus objetivos e das suas necessidades. Sérgio, último ponto, temos alguns minutinhos ainda.
Na sua opinião, quais são as perspectivas para a Previ? Temos um envelhecimento da população, temos um bloqueio dos concursos públicos também. A própria presidente do Banco do Brasil recentemente declarou que não tem previsão para novos concursos no Banco do Brasil. Como garantir a sustentabilidade do fundo no longo prazo, na sua opinião? O fundo está totalmente preparado para isso. O plano 1, que é o plano mais antigo, como eu disse, já tem a maior parte dos seus participantes aposentados e, portanto, todo o planejamento, toda a estratégia de investimento, toda a estratégia de liquidez para o pagamento dos benefícios está desenhada para pagar até o último benefício. Isso deve ocorrer daqui uns 30, 40 anos, se não mais, de acordo aí com as expectativas de sobrevivência dessa população, e o fundo está totalmente preparado para isso. Tem os cálculos feitos para isso, tem os investimentos alocados para isso, e tem a gestão capaz de ir lidando com as variações da conjuntura para lidar com essa situação. O fundo mais novo, que é o Previ Futuro, ele conta com a participação de praticamente 90% dos atuais funcionários do Banco do Brasil, portanto, é uma outra população que deve permanecer por bastante tempo ainda, vinculado tanto ao banco quanto ao fundo. Enfim, a Previ está totalmente preparada. A gente sempre desejou, nós, dirigentes dos fundos de previdência complementar, sempre desejamos que houvesse uma discussão mais séria no Brasil sobre a expansão do sistema de previdência complementar, como um sistema auxiliar da previdência pública. Nós sabemos que a previdência pública precisa se ater a um certo limite de remuneração no qual ela pode fazer um financiamento e pagar aposentadorias. Mas há parcelas dos trabalhadores que recebem acima desse limite de remuneração sustentado ou coberto pela Previdência Pública e que gostariam de ter uma cobertura previdenciária maior. Então, nós gostaríamos que houvesse um incentivo maior à contratação de planos de previdência complementar por parte das empresas. As empresas que contam com planos de previdência complementar fechados, elas têm isso como um elemento distintivo na contratação e na fidelização dos seus trabalhadores, dos seus funcionários. Os funcionários sabem que o vínculo de emprego, além da sua remuneração mensal, ainda trará esse benefício super importante, que é a complementação de aposentadoria mais condizente com o salário final de trabalho que essas pessoas têm. Essa pauta não está muito presente no Brasil, nem sempre a gente consegue olhar ao longo prazo e colocar essas questões em pauta, mas, como eu disse, a Previ está totalmente preparada para enfrentar a situação dos seus associados e dos seus planos, e o debate geral sobre previdência complementar é um debate que fica para os legisladores, para os especialistas, para as pessoas do mercado financeiro, se entenderem como interessante, ajudarem a fomentar esse setor. Perfeito. Eu teria muitas outras perguntas para o Sérgio Rosa, mas infelizmente nosso tempo se esgotou. Eu queria agradecer muitíssimo Sérgio Rosa, ex-diretor-presidente da Previ entre 2003 e 2010, por ter estado conosco hoje. Foi um prazer e volte sempre. Eu que agradeço a oportunidade. E muito obrigado a vocês também que estão seguindo a gente aqui na BMC. Continue com a nossa programação e nos vemos na semana que vem para mais um papo sobre política, economia, finanças, negócios e internacional. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela atenção, uma ótima noite e até mais.